Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos e preparados para mais uma aula de português, né, de língua portuguesa. Antes de começar, eu gostaria de saber se vocês gostam de português, né? Porque a gente precisa falar que o português está em todos os momentos de nossa vida. O português é mais presente do que você imagina. Então, se você é um daqueles que acha o português chato e tudo, você tem que entender que o português está o tempo todo, durante todo o dia todo em nossas vidas. Por quê? É justamente sobre isso que eu quero chegar, né? É justamente ao tema que a gente vai abordar, que são gêneros textuais, né? É, e uma parte da gramática, né? É, mas a gente vai falar de um gênero textual específico, que é o reportagem. Mas antes disso, é importante que você tenha uma noção sobre o que é gênero textual. Bom, gente, gênero textual é todo tipo de texto que existe, né, no nosso dia a dia, né, todo enunciado, todo tipo de texto que é produzido ao nosso redor o tempo todo, isso se chama gêneros textuais. Como assim? Quais textos são esses? Tudo, gente, tudo mesmo. Sabe, um livro que você leu, uma receita de bolo que você passou para sua amiga, uma mensagem no WhatsApp que você mandou, um manual de instrução que você leu antes de usar um determinado produto, né? Algum produto eletrônico aí, de eletrodomésticos. Mas o que? Até no Facebook mesmo, você tem exemplos de textos. Então a gente precisa saber, né, que isso tudo faz parte da nossa vida e que o português está assim o tempo todo ao nosso ladinho. Quando você faz aquele prepara o e-mail para mandar para uma pessoa, você está tendo contato com o português, você está escrevendo um texto, tendo contato com um gênero textual. É, Enfim, quando você vai lá, coloca aquele post, né, faz uma é, quando você responde a alguma determinada foto de um amigo seu em uma rede social, você está criando um texto, um tipo de gênero textual. Então, gênero textual é todo o texto que é produzido o tempo todo no dia a dia, no nosso dia a dia. É, Hoje em dia, tudo que é feito, né, de texto é chamado de gênero textual, ok? Então, gente, como a gente aprendeu que gênero textual está mais presente na nossa vida do que a gente imagina, a gente vai trabalhar uma em específico, né? Porque não dá para falar de todas, porque são muitos, né? Não dá nem para contar aqui quantos gêneros textuais que existem. Mas hoje eu escolhi trabalhar reportagem, que tá mais do que nunca tá muito presente em nossas vidas, né? Porque com o avanço das tecnologias, então ela tem mais espaço para ser transmitida, né? Reproduzida. Então a gente vai falar de reportagem. É muito importante vocês terem consciência de como que ela é produzida, de como que ela é transmitida, propagada aí no mundo todo, né? Então a gente vai se aprofundar na reportagem. Quem sabe com o tempo, né, no decorrer das aulas, a gente trabalha outros gêneros textuais que é muito interessante mesmo, tá? Então, a princípio, a gente precisa falar das características da reportagem. A gente sabe que a reportagem, você aí em casa, você tem uma noção de reportagem, né? Reportagem é aquele que passa no telejornal e tal, mas talvez você não tenha parado para prestar atenção, né, a forma com que ela é produzida, as características, o que, que precisa para ser feita. Então aqui a gente vai falar das características da reportagem. A princípio eu preciso falar que ela é um gênero não literário. Não literário, gente, porque ela faz parte aí do ambiente jornalístico, né, do tudo que envolve o contexto aí jornalístico. Então ela não é um gênero não literário.
veiculado por jornais, né? Veiculado principalmente pela mídia. Mídia, gente, é tudo que envolve a informação hoje, né? É, jornais eletrônicos, internet, tudo que promove a informação são os veículos midiáticos, né? Então, eles são propagados por jornais impressos, jornais, telejornais, pelas revistas científicas também, mais o que? Internet, enfim, hoje em dia são inúmeras as possibilidades de você ter contato com uma reportagem, né? Principalmente hoje em dia, que existe um leque muito grande aí de meios de transmissão de notícias e reportagens, então hoje em dia é muito presente, né? Muito mais do que anos atrás, né? Que não existia, né? Essa velocidade da informação, né? A rapidez com que hoje é transmitido uma reportagem, né? Aconteceu um fato e rapidamente já está sendo transmitida, enfim, hoje é muito presente. Eu acho que é por isso que é muito importante vocês terem consciência, saberem, né, a importância desse gênero aí no nosso dia a dia, ok? Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Deixa eu achar a canetinha aqui. Bom, gente, então, se é uma reportagem, se foi elaborada, precisa de alguém para fazer isso, para produzi-la, né? E essa pessoa, quem que é? É o repórter, né? O repórter que é a pessoa responsável, que ficou incumbida de ir atrás desse determinado fato que ocorreu, né? Na sua cidade, no país, no estado ou no mundo. Ele vai... O que é o papel dele? Qual que é o papel dele? É ir atrás dessa informação, verificar os dados, né, colher dados, coletar informações, dados científicos. Para que ele precisa de coletar tudo isso? Porque o texto que ele vai construir precisa ser desenvolvido a partir de uma verdade, né, seja ela qual for, seja mais dura, mais triste, que for, ele precisa relatar aquele fato daquela forma que está ocorrendo, né? Então, o repórter precisa ter essa ligação forte com a verdade. Ainda que existam, né? Infelizmente existem pessoas, né? Mau caráter, desonestas, né? Que pegam um determinado fato e distorcem ele todo, né? Mas isso aí são pessoas que são pessoas que não merecemos falar aqui, né? Porque a gente está falando da reportagem e da seriedade com que ela deve ser construída e desenvolvida, ok? Pois é, a reportagem tem muita facilidade de ser confundida com notícia, né? São muito ligadas, muito pertinho, muito parecidinhas uma da outra. Mas, gente, preciso falar, são gêneros textuais totalmente não, mas são gêneros textuais diferentes, né? Diferentes porque, como eu falei com vocês, a reportagem precisa de mais tempo para ser elaborada, precisa que o repórter vá lá no local, colher esses dados, precisa fazer entrevista, precisa fazer tomar depoimentos de outras pessoas, né, para se aprofundar mais no caso, na situação, para ele entender a situação, né, que ele tá ali no local porque ele tá querendo entender o que está acontecendo, para passar para o público da melhor forma possível. Então ele não pode de longe desenvolver uma reportagem, ele precisa ir no local, ele precisa ter contato com pessoas que estiveram dentro daquele contexto. Então, gente, o repórter ele precisa se aprofundar mais e, consequentemente, a reportagem leva mais tempo para ser desenvolvida, para ser elaborada. Enquanto que a notícia, que é um furo de reportagem, né,
ela está mais ligada à velocidade, à necessidade de passar aquela notícia com mais rapidez naquele momento, né? Na hora que o fato ocorreu. Então ela tem essa ligação com a rapidez de anunciar aquela situação que ocorreu com mais rapidez. Não se aprofunda muito no texto, ela não quer se aprofundar, ela só quer passar a notícia para que você, o leitor, né, tenha ciência daquilo que ocorreu, mas não quer também dar detalhes sobre aquilo, ok? Ficou claro aí a diferença entre reportagem e notícia? Eu espero que sim, gente. Olha só, como que os gêneros textuais às vezes se entrelaçam. Eu falei com vocês que a notícia é muito próxima, muito parecidinha aí com a reportagem, né? Tem outras. é, eu falei aí, agora nessa explicação, eu falei de outros gêneros textuais também. Não sei se vocês perceberam, a entrevista é um gênero textual. Destacando aqui que o gênero textual, gente, às vezes ele não é só escrito não, tá? Ele também pode ser um gênero textual oral, né? Porque a nossa fala, de certa forma, é um texto, é um enunciado. Então tem formas orais e tem formas escritas, ok? Ok, vamos lá. Bom, falamos das características, agora a gente vai falar dos objetivos, gente. O objetivo maior tá claro para todo mundo que é informar, como a gente bateu aí nessa mesma tecla, que é informar, tornar público uma situação para o público-alvo, ok? Mas a reportagem ela vem dotada também de uma de um interesse social, né? Por que interesse social? Porque, gente, olha só, a partir do momento que você pega uma situação, um fato e investiga e elabora um texto, olha só a responsabilidade que está em suas mãos. Por quê? Porque tudo que você falar pode influenciar, tudo que você escrever naquela reportagem pode influenciar na vida de outras pessoas, né? É, vamos dar um exemplo aí não tem como fugir desse assunto porque ele é muito atual e é o que mais está aí na mídia, né? Que a gente vê toda hora falando. Vamos falar do corona, por exemplo. Vamos abordar sobre a importância da reportagem para essa situação de pandemia, né? Causada pelo vírus Covid-19. Como que a reportagem tem um papel fundamental, né? E às vezes tem um papel negativo. Fundamental porque é através dela que a gente tem ciência, né, de como que é toda a situação da Covid, do vírus, está ocorrendo em cada país, em cada estado, né, os números. Então o repórter, ele investiga os números de casos que vem aumentando em cada estado. Infelizmente, eles precisam falar da quantidade de pessoas que vieram a falecer. Olha só, isso tudo são dados que ele colheu para poder embasar o seu texto, né, para fundamentar o seu texto, para que aquilo que ele escreva seja uma verdade. Então essa responsabilidade social, porque envolve outras pessoas, envolve o bem-estar de outra pessoa. Então sim, é uma responsabilidade social, né, que envolve aí. E gente, já que ela informa outra pessoa, já que ela está tornando público uma determinada situação, consequentemente ela vai formar opinião nas pessoas. Então ela tem esse objetivo também de formar opinião, porque de certa forma ela cria um debate, né? Um debate que às vezes não é um debate presencial, mas só das pessoas estarem refletindo sobre o assunto, né? Criticando o assunto, então tá envolvendo aí um debate, então ela forma opinião também, ok? Tá claro até aí? Espero que sim, gente. Tá, importante também falar da estrutura do jornal. Aqui eu tenho um exemplo do jornal escrito, tá? Não é o jornal audiovisual, né, que é aquele que passa no telejornal, é aquele que tem vídeos na internet, né, que é o formato da imagem, a imagem da pessoa e o som do repórter narrando, ok? Mas aqui eu tenho
esse exemplo aqui, que é do jornal impresso. Então, o jornal é formado pela manchete. Desculpa, marquei errado aqui. A manchete, gente, que é esse daqui, ó. Esse título maior. Eles já fazem esse título maior já com a intenção de chamar a atenção do público, né? Esse jornal aqui vai estar numa banca, né? Nessas bancas de revistas. Aí a pessoa passa, tá lá, entra na banca e quando ela olha para esse título grandão, essa manchete, ela já chama a atenção dela, né? Já chama ou não. Se a pessoa tem interesse no assunto, ela vai pegar o jornal, ela vai querer ler, né? Então, esse título maior já é feito justamente para poder chamar a atenção do público, né? E, consequentemente, vender mais. Bom, gente, aí tem a lead. Normalmente ela fica no primeiro parágrafo. O que é a lead? A lead é onde o repórter concentrou as principais ideias sobre aquele assunto, né? E no primeiro parágrafo ele já dá ele já faz um apanhado de tudo que ele quer falar, né? E aí só lá no corpo do e-mail, corpo da reportagem é que ele vai falar tudo que ele precisa falar, das características, vai desenrolar, vai, né, da sua opinião não, né? Porque vale destacar aqui, gente, que eu não falei que o texto, né, a reportagem é um texto não literário, é um texto informativo, né? A tipologia dele é informativa. Só que ele não deixa de ser uma narrativa. Por quê? Porque envolve personagens, envolve o tempo e o espaço, não? E a história é contada cronologicamente, então não deixa de ser uma narrativa. Existem também alguns modelos de reportagem, alguns exemplos de reportagem que pode ser um texto opinativo, além de informativo. Por quê? Porque em algumas reportagens o repórter vai deixar lá um pouquinho da opinião dele. Então, assim, tornou-se, a partir do momento que ele põe essa opinião dele pessoal sobre aquele determinado assunto, o texto também torna-se opinativo, ok? Mas, principalmente, ele é principalmente um texto informativo, ainda que ele possa ter essas outras características, ok? Beleza, então. Então, gente, o formato, a estrutura do jornal é essa, né? Tem a manchete, tem a lead e tem o corpo do jornal, ok? Ficou claro até aí? Espero que sim. Então, alunos, olha só. Para vocês terem exemplos, né, de reportagem, tanto no formato audiovisual, que é aquele que vocês veem em telejornais, na internet, são vídeos, né, onde tem a pessoa, tem o vídeo e tem o som, né, audiovisual. E também tem aí, vou deixar um exemplo de reportagem impressa, que chama Bigodudos. Então, é um exemplo de reportagem no formato audiovisual e outra reportagem no formato impresso. Vocês devem acessar esses links, ter contato com esses dois tipos de reportagem, desses dois formatos. Vocês irão fazer um fichamento sobre as características, sobre a semelhança, a diferença que vocês encontraram, porque é muito importante vocês desenvolverem essa reflexão, né, referente a cada um dos formatos, porque aí vocês vão se aprofundando, vocês vão se familiarizando com cada um, então é muito importante vocês terem contato com essas duas reportagens e ainda fazerem um fichamento, porque isso vai servir para vocês lá no final, né, na próxima aula, que é quando a gente vai desenvolver uma reportagem de fato. Vocês vão se tornar repórteres por um dia. Inclusive, essa reportagem aqui que eu disponibilizei para vocês nesse link é uma reportagem desenvolvida pelo extinto programa Profissão Repórter da Rede Globo. É uma reportagem que fala de alunos que
tanto são viciados em internet e jogos, e por isso eles têm consequências negativas, né, em relação aos estudos, ao sono, a relação deles com os pais, né, com a família. Então é muito interessante, né, vale a pena vocês assistirem, vocês precisam assistir, na verdade, e fazer todas as suas anotações, ok? Bom, gente, agora a pergunta que não quer calar. E a gramática com isso? O que é gramática? A formação de palavras por composição, que eu falei lá no início do vídeo, tem a ver com o gênero textual. Assim, gente, cada gênero textual possui uma característica e justamente essas características que vão ser responsáveis por expressar, né, sentidos diferentes. Então, por existir essa necessidade de expressar sentidos diferentes em diferentes situações de fala, né? Por exemplo, quando eu escrevo uma receita, quando eu passo uma receita diferente, né? Eu tô querendo que alguém tenha ciência da receita daquela comida gostosa que eu fiz. Aí alguém me pede uma receita, eu vou lá e escrevo. É um gênero textual. Sua receita é um gênero textual, você passa. Vamos um outro exemplo de uma pessoa que trabalha já, né? E trabalha muito com e-mail. Lá vai ser um texto totalmente diferente da receita, né? Então tornou-se um outro gênero textual. Porque precisa de estrutura diferente, né, de linguagem diferente. Então é um outro tipo. Um outro exemplo que a gente pode dar, vamos lá, um manual de instrução. Lá você vai ver que a linguagem também é diferente, né? E lá ele vai te mandando fazer, ó, você faz isso, faz isso, faz isso. Você percebe que a linguagem também é diferente, né? Não é uma linguagem que você usa na receita de bolo, não é a linguagem que você usou no e-mail, né? Então as características dela, de cada um deles, e que vai ser responsável por construir um sentido. Ok, mas e a gramática com isso? Gente, então, já que a gente está usando palavras, né? A forma que a gente usa para transmitir esse sentido são palavras, então a gramática tem muito a ver com isso, né? E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre a formação de palavras por composição. Essa formação de palavras faz parte de um processo de construção de palavras, né? Onde a língua, né, criou modos de construir palavras, né, para que ela para que ela emane um sentido. Então, nesse processo de formação de palavras, existem dois: o processo de formação de palavras por derivação e o processo de formação de palavras por composição. Hoje a gente vai ficar só com o de composição, beleza? Então, vamos lá. Processo de palavras, de formação de palavras é feito por dois elementos, né? Pela justaposição e pela aglutinação. Enquanto que no processo de formação por justaposição é quando eu tenho aí a junção de duas palavras, como aqui passa, é uma palavra, né, que tem um sentido específico, e tempo também, gente. Mas quando a gente junta elas duas, eu crio uma terceira palavra com sentido totalmente diferente. Ok? Então, a formação de palavras por justaposição é quando a gente tem essa junção de duas palavras, cria-se uma terceira, mas não perdemos em fonética, né? Fonética é o som da palavra, né? No caso. Um outro exemplo aqui é o girassol. A gente tem a palavra gira e a palavra sol. Juntou-se,
não perdeu em fonética, continua a mesma coisa, gira, sol, o som é o mesmo, né? Então, justaposição, quando as palavras não sofrem alteração fonética. E aí, ao contrário, lá em aglutinação, a diferença é que a gente vai ter a junção, só que a gente vai perder em fonética e também em estrutura, né? Por exemplo, gente, já estava até riscado aqui, ó, mas eu faço um outro risco aqui, ó. A palavra plano é uma palavra independente e alto também é uma palavra independente. Junta-se as duas, fica planalto, me dá um outro sentido. Então, eu preciso que vocês tenham essa consciência, né, de como a gramática ela pode interferir, né, ela pode contribuir para o sentido e das produções de texto, né? E aí vocês vão ver que vai chegar um determinado momento que a gente vai unir as duas coisas. O gênero textual, que é um elemento da língua portuguesa, mas a formação de palavras, que é a parte da língua portuguesa que fala mais especificamente da parte da morfologia, que fala da forma, né? De como se formam as palavras, tá? Mas aí a gente vai unir as duas coisas porque, assim, gente, apesar de o português estar separados em elementos, não sei, mas no final das contas precisa de tudo junto para que se crie um sentido, ok? Mas aqui é importante que vocês se atentem somente ao que a gente quer dizer nessa aula, que é o gênero textual, reportagem e os elementos da gramática, formação de palavras por justaposição e aglutinação, ok? Então, aqui eu tenho mais um exemplo riscado, inclusive. Acho que eu esqueci de limpar, mas tudo bem. Dá pra eu mostrar um exemplo pra vocês aqui. Então, aqui eu dei mais um exemplo de formação de palavras por justaposição. E aqui eu trago, né, a relação entre comunicação verbal e a gramática, que é tudo isso que eu acabei de falar no slide anterior. Aqui eu trouxe dois termos, né? Morto, que a gente já sabe o que é, né, gente? E vivo, inclusive, dois termos que me dão sentidos totalmente de contrário, né? Morto, vivo. Não precisa. Você vai ver que na justaposição não vai ter só palavras assim de sentidos contrários, mas nesse caso aqui tem. E aí, quando eu junto elas, me dá uma noção totalmente diferente, me dá um significado diferente. E é importante que vocês entendam e se atentem a isso, porque é aí que tá o legal, né? Isso aí que vai ser o legal. Legal por quê? Porque o legal é porque lá na atividade lá da frente, eu vou precisar que vocês tenham essa noção de ligação entre o gênero textual e a gramática, né? Que não é essa coisa chata, não. Na verdade, é muito maravilhosa, gente. A língua portuguesa é muito maravilhosa. É porque vocês precisam entender como uma coisa que faz parte do seu dia a dia, que você vivencia ela todos os dias, entendeu? Vocês precisam dessa noção. Espero que vocês se apaixonem como eu estou me apaixonando, né? Mas vamos lá. Vamos voltar para a aula. Opa. Tá. Na verdade, gente, a aula acabou aqui, porque o restante é para a próxima aula, né? Então, a gente tem aqui que morto-vivo, né? Quando ele tá juntinho, inclusive aqui ele tá formado por justaposição, que é quando a palavrinha ela vem uma seguida da outra, que aí forma-se uma terceira, né? Então, a junção de duas palavras, de dois termos já existentes, termos que possuem significados independentes, né? Quando estão separados,
Quando são juntos, eles se juntam, eles formam uma terceira palavra, te dando um outro sentido, ok? Beleza. Bom, gente, a nossa aula termina por aqui. A gente vai ter uma segunda aula, onde eu vou explicar como eu quero que vocês construam como eu quero que vocês desenvolvam essa reportagem, né? Onde vocês vão ter que expor a relação de da comunicação verbal e a gramática, construindo um texto lindo, né? Feito por vocês aí, que legal, né? Vocês vão ter uma experiência ótima. Vocês serão um repórter por um dia. Eu acho que é uma maneira de que vocês terão de se aprofundar no gênero, nesse gênero textual reportagem, além disso, se familiarizar mais, né? A partir de quando você experiencia, né, um determinado fato, como vocês serão um repórter por um dia, eu acho que depois vocês vão olhar, vocês vão ter contato com a reportagem com uma nova visão. Então, eu espero vocês para a próxima aula. E até lá, obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês estudem tudo que foi dito, se aprofundem, façam pesquisa para vocês ficarem cada vez melhores, mais perto aí desse gênero textual, ok? Até a próxima, obrigada, fiquem com Deus.